Olá, bem-vindo mais uma vez à nossa aula de filosofia. A nossa aula, o filósofo, a filósofa é você. Algumas revisões, uma pequena revisão da nossa última aula, a qual nós discutimos, refletimos sobre algumas categorias da filosofia. E nós estamos entendendo aqui filosofia enquanto gênero cultural próprio. Isto é, uma forma específica de abordar o conhecimento. Uma área do conhecimento que no Ocidente é contemplada, visualizada enquanto gênero cultural próprio. Essa área do conhecimento específica, que é diferente das outras ciências, aliás, é diferente da ciência, é diferente da religião, é diferente da arte, é diferente do senso comum, foi chamada na Grécia Antiga de filosofia. Bom, a filosofia, como nós falamos na última aula, é um termo que é grego também, né? Um termo grego, e de acordo com a tradição filosófica surge de dois outros termos gregos: philos, amizade, e sophia, saber, sabedoria. Então, como falei, como indiquei na última aula, a sabedoria não é uma posse, e sim uma busca. Nós falamos ainda que essa atitude de busca pela sabedoria, de desejo pela sabedoria, é uma busca constante, é uma atitude, já é uma atitude filosófica. Citamos a frase do René Descartes, filósofo moderno, que diz o seguinte: daria tudo que sei pela metade do que ignoro. Quer dizer, daria tudo que sei pela metade daquilo que ainda não sei. A palavra filosofia é uma palavra grega e, segundo a tradição, o primeiro a empregar a palavra foi o filósofo e matemático Pitágoras, Pitágoras de Samos. Ele não é considerado na tradição o primeiro filósofo, mas é considerado o primeiro a empregar a palavra filosofia. Segundo Pitágoras, ele não seria sábio, mas um amigo da sabedoria. E o filósofo, portanto, o amigo da sabedoria, aquele que deseja e que persegue a sabedoria, ele seria diferente de outras categorias da cidade-estado, quer dizer, da polis. Ele seria diferente do atleta, ele seria diferente do empresário, ele seria diferente de outras categorias, porque ele vive para buscar sabedoria, ele deseja a sabedoria. Bom, falamos também que a filosofia ela opera por áreas, né? A filosofia ocidental, a filosofia como gênero cultural próprio, ela tem investigações particulares. Essas investigações são chamadas de áreas da filosofia, como, por exemplo, a história da filosofia, teoria do conhecimento, ontologia ou metafísica, ética ou filosofia moral, estética ou filosofia da arte, filosofia política, filosofia da ciência ou epistemologia, antropologia filosófica, filosofia da linguagem e lógica. Essas questões, essas investigações, essas áreas de investigações da filosofia, assim como as questões que essas áreas investigam, assim como as preocupações que essas áreas coloca em seu horizonte de investigação, estão situadas no tempo. Dentro dessas áreas se estuda temáticas, né? Se estuda questões diversas, como ser, valor, valores, conhecimento, liberdade, verdade, trabalho, política, relações, cultura, arte, razão, vida, espaço, tempo, ideologia, violência, preconceitos, enfim. Nessas áreas da filosofia se investiga questões diversas, coloca-se problemas diversos. Enfim, a filosofia teria essas várias gavetas, essas várias aberturas, esses vários recortes investigativos.
Mas nós estamos aqui hoje nesta aula para falar da filosofia enquanto instituição cultural. Já indicamos em outros momentos que para entendermos a importância da filosofia é necessário situá-la, contextualizá-la no tempo e no espaço. A contextualização da filosofia na história é um dos modos menos polêmicos, digamos assim, de caracterizá-la. Meus prezados, minhas prezadas, a filosofia, enquanto gênero cultural próprio no Ocidente, surge na Jônia, uma região da Grécia Antiga, situada na Ásia Menor, entre o final do século VII a.C. e o início do século VI a.C. Ao dizer que a filosofia surge enquanto gênero cultural próprio na Jônia, Grécia Antiga, não quer dizer que outras culturas, que outros povos não tenham tido sabedoria, não tenham tido um conhecimento específico, uma forma específica de investigar, de conhecer o mundo. Mas quando os historiadores da filosofia, quando os especialistas em história da filosofia afirmam que a filosofia, enquanto gênero cultural próprio, nasce na Jônia, surge na Jônia, Grécia Antiga, está tentando fazer menção a uma forma bastante específica, bastante particular de operação filosófica. E uma operação filosófica institucional. Haja vista que nós falamos em outros momentos que a filosofia ela nasce do patos. O patos, a admiração, o espanto, a dúvida, a perplexidade que caracteriza uma atitude de estranhamento, de buscar compreender a realidade, o mundo, as relações, a partir de outros pontos de vista. Mas enquanto instituição, no Ocidente, porque nós podemos afirmar que a filosofia ocidental é um caso, mas um caso bem sucedido de filosofia. Que a filosofia ocidental é, portanto, uma particularidade, uma especificidade do Ocidente. A filosofia ocidental, enquanto teoria do conhecimento, enquanto área do conhecimento, enquanto parte do conhecimento, ela se institucionalizou na Grécia Antiga e, por isso, os historiadores da filosofia, especialistas, apontam que a filosofia surge na Grécia Antiga e em uma região da Grécia Antiga chamada Jônia. E nasce a partir de qual contexto? A filosofia é fruto de um processo de racionalização, de politização e teorização cultural, né? A gente poderia também dizer de relativização cultural, ocorrida nas polis gregas, na Jônia, como por exemplo Éfeso, Mileto, ou em outras regiões da Grécia Antiga, como Corinto. Então a filosofia, segundo apontam diversos historiadores em filosofia, segundo aponta a tradição filosófica, que em história da filosofia a gente sempre aponta, reporta a Metafísica de Aristóteles, que é uma obra bastante importante. A filosofia surge numa dinâmica, num processo que vai da cosmogonia à cosmologia. A primeira fase da filosofia enquanto instituição seria justamente a cosmologia. Quer dizer, a filosofia surge de um processo que vai de explicações sobrenaturais do mundo, quer dizer, cosmogônica. Haja vista que a palavra cosmogonia vem de cosmo, né? Cosmo seria mundo, seria o universo, seria o mundo ordenado. E gonia, geração, quer dizer, o mundo seria gerado, o cosmo seria gerado a partir de elementos mágicos, sobrenaturais, de elementos ligados ao sagrado.
Então a filosofia surge numa dinâmica que vai da cosmogonia à cosmologia, ou seja, quando as explicações sobrenaturais do mundo, isto é, aquilo que é apontado como mito, são gradativamente substituídas por explicações, digamos assim, naturais e lógica, isto é, por explicações chamadas ou ligadas ao logos. No momento em que uma narrativa, em que um discurso chamado mito começa a se desencantar, a se esvaziar em algumas regiões da Grécia Antiga, e, portanto, ser colocado um outro discurso, uma outra narrativa, que é chamado de logos, que quer dizer linguagem, no caso, dentro da filosofia, seria a linguagem do pensar. O logos, a linguagem do pensar. Então a filosofia surgiria nessa dinâmica, quando o mito, que é um discurso marcado pelo mistério, pelo sagrado, pelo elemento mágico e sobrenatural, um discurso que exige adesão e aceitação, é gradativamente esvaziado, é gradativamente substituído por um discurso, digamos assim, lógico, digamos assim, naturalista. Bom, aqui um detalhe bastante importante. Quando a gente fala em Grécia na antiguidade, Grécia não era um país como é hoje. Grécia não era uma nação unificada como é hoje. A Grécia Antiga, eu estou pensando aqui mais ou menos no século VII, VI, VII, VIII antes de Cristo, a Grécia era, portanto, uma unidade cultural e linguística. Imagina só, povos mais ou menos com a mesma cultura, mais ou menos com a mesma língua, povos que viviam espalhados em cidades-estados, povos que viviam em cidades-estados espalhadas pela costa de dois mares, o Mar Negro e o Mar Mediterrâneo, e tinham povos que tinham mais ou menos a mesma língua, mais ou menos os mesmos deuses, mais ou menos os mesmos costumes. Esses povos com estes mais ou menos mesmos costumes, mais ou menos mesma religião, mesmos deuses, e falava relativamente a mesma língua, quer dizer, o grego, esses povos que habitaram regiões diversas, mas ligadas pelo Mar Negro ou Mar Mediterrâneo, são chamados de gregos na antiguidade. Foram chamados de gregos. A filosofia, como gênero cultural próprio, teria surgido, segundo indica a tradição, nas colônias gregas da Jônia, nas colônias gregas jônicas, que era uma região da Grécia Antiga. Aristóteles chega a afirmar que o primeiro filósofo teria sido Tales de Mileto. Tales teria sido o primeiro filósofo, o Tales que viveu numa cidade chamada Mileto. Não sei se vocês conseguem observar, contemplar comigo, neste mapinha que apresenta mais ou menos aquilo que seria o espaço geopolítico chamado Grécia na antiguidade. Vocês podem olhar bem que aquilo que é o país hoje, Grécia no mapa, aquilo que era o país hoje, a nação, aquilo que é hoje a nação chamada Grécia, era só uma partezinha daquilo que é apontado como Grécia Antiga. Na Jônia está aqui algumas cidades, da Jônia, como Éfeso, como Mileto. Nessa região da Jônia, nessa região grega da Jônia, que tem Rhodes, Mileto, Éfeso, nessa região teria surgido a filosofia como gênero cultural próprio, segundo, repito mais uma vez,
se aponta a tradição filosófica a partir de recortes históricos, desde Aristóteles, que na Metafísica disse que o primeiro filósofo teria sido Tales de Mileto. Vocês podem observar no mapa, neste mapa da Grécia Antiga, que Atenas se encontra na região da Ática, né? Atenas, a cidade-estado de Atenas, está na região chamada Ática, outra região diferente da Jônia. Esparta estaria na região do Peloponeso. Vocês lembram da guerra, né, entre Esparta e Atenas, que a gente pode discutir e falar em algum momento, foi chamada de Guerra do Peloponeso. Onde que é hoje a Itália, ali também tinha colônias gregas. Nessa região onde que é hoje a Itália, a Península Itálica, ali tinha diversas cidades gregas também, diversas colônias gregas. E até mesmo no norte da África tinha uma colônia grega chamada Cirene. Cirene estava localizada hoje, naquilo que nós chamamos hoje, de norte da África, mas banhada pelo mar Mediterrâneo. Nessa região também tinha colônias gregas. Então, a Grécia Antiga, aquilo que nós chamamos de Grécia Antiga, é, na verdade, uma unidade cultural. Cito, neste momento, o Danilo Marcondes, no livro, na obra Iniciação à Filosofia. Ele vai dizer o seguinte: as colônias gregas do Mar Jônico eram então cidades cosmopolitas, onde reinava um certo pluralismo cultural, com a presença de diversas línguas, tradições e cultos e mitos. É possível, assim, que a influência de diferentes tradições míticas tenha levado à relativização dos mitos gregos. O caráter global, absoluto da explicação mítica teria sido enfraquecido no confronto entre os diferentes mitos e tradições, revelando assim sua origem cultural. O fato de que cada povo tem a sua forma de ver o mundo, suas tradições e seus valores. Fecha aspas. Na região da Jônia, principalmente em Mileto, em Éfeso, nessa região, que era uma região de entreposto comercial, de porto, né? Se aportava navios nessas cidades, passava-se caravanas nessas cidades, segundo Danilo Marcondes, nessas cidades-estados, onde que tinha um caráter plural de cultura, né, de diversidade cultural. Nessas cidades, o mito passou a ser relativizado. Nessas cidades também, a politização, a teorização, isto é, um caráter mais racionalizante passa a tomar conta dessas cidades, das constituições dessas cidades, dando contexto, permitindo o contexto do surgimento da filosofia enquanto gênero cultural próprio. Bom, os primeiros pensadores, e eu citei aqui agora há pouco o Tales de Mileto, o Pitágoras de Samos, são chamados de primeiros pensadores. Os primeiros pensadores são descritos na tradição filosófica como pré-socráticos. Pré-socráticos. Por que pré-socráticos? Porque Sócrates teria sido um marco na história da filosofia. Então, ao chamar os primeiros pensadores de pré-socráticos, além de colocar Sócrates como marco, de algum modo, indiretamente, se está reduzindo esses pensadores como algo prévio a Sócrates. Ao reduzir dessa forma, colocaria Sócrates como marco e esses pensadores de forma reduzida, de abrangência reduzida na história da filosofia. Então, os primeiros pensadores são descritos na tradição como pré-socráticos.
são considerados os pais do pensamento filosófico científico e assim da própria racionalidade ocidental. Tais pensadores buscaram explicar naturalmente a realidade. São chamados também, na história da filosofia, de filósofos da natureza, ou naturalista. Essa primeira fase do Logos, ficou conhecido ainda como naturalismo ou cosmologia. De cosmo, mundo ordenado, e logia, de logos, quer dizer investigação, narrativa, discurso, pensamento, uma narração voltada para um discurso racional, uma narrativa racional. Então, o cosmo, a natureza, passa a ser explicado de forma racional por esses pensadores. Se busca explicar que a natureza, a physis, é regida por causalidade, isto é, por leis. Haveria leis regendo toda a natureza. A natureza seria regida por causalidade, quer dizer, haveria uma relação de causa e efeito na natureza, e a natureza também seria guiada, seria orientada por uma linguagem racional, justamente o Logos. Meus prezados, minhas prezadas, isso que talvez pareça óbvio agora, nesse momento, é visto como uma grande ruptura. Por quê? A natureza até então era explicada, digamos assim, pelos que cortam, rompem o mito, coloca o mito de um lado e o logos do outro, duas formas de explicar a realidade, duas formas de explicar a natureza, o mundo e as relações. Quando se faz isso, quando o especialista, quando o historiador da filosofia faz isso, ele está dizendo o seguinte: olha, a natureza era explicada por elementos mágicos, por elementos ligados ao mistério, por elementos sobrenaturais, quer dizer, o mito. E de repente, não de repente, evidentemente, por meio de um longo processo de racionalização, de politização das polis gregas e de relativização cultural, muda a explicação e os primeiros pensadores começam a explicar a natureza numa relação de causa e efeito. Haveria leis racionais que regeria a natureza. E a natureza seria orientada por uma linguagem, no caso, o Logos. O termo Logos é muito importante para se entender, para se compreender a filosofia como gênero cultural próprio que surge na Grécia Antiga. É interessante que essa concepção dos primeiros pensadores, quer dizer, essa noção dos pré-socráticos, ela vai tomar conta da cultura ocidental de tal forma que a ciência surge desse processo. Por isso que os primeiros pensadores, os pré-socráticos, são considerados os pais do pensamento filosófico científico. Nesse momento aqui, a ciência ocidental está junta, ainda se encontra vinculada à filosofia. De tal modo que na Idade Média, a filosofia foi chamada de mãe de todas as ciências. Mesmo não sendo especificamente uma ciência, a filosofia era considerada, ou ainda é por alguns, a mãe de todas as ciências. Porque seria, olha só pessoal, presta atenção, seria o conhecimento racional matriz para as ciências. Pois bem, essa compreensão de que a natureza, de que a physis, natureza, seria regida por causalidade, por leis, ela vai chegar na Idade Moderna com um peso bastante potente, fundando, criando, inaugurando
ciências modernas como a física moderna, como a astronomia moderna, mais tarde a química, né? Mais tarde a biologia. E, por exemplo, o Newton. Vamos tentar pensar aqui num filósofo que era chamado filósofo da natureza, Isaac Newton, na Idade Moderna, um dos pais da física moderna. O Newton, ele vai cunhar, ele vai articular a lei da gravitação universal. E o que seria a lei da gravitação universal? Resumidamente, grosso modo, muito sinteticamente falando, a lei da gravitação universal vai dizer que todo corpo, quando sofre a ação de um outro corpo, produz uma reação igual e contrária, que pode ser calculada usando elementos do cálculo da massa do corpo afetado, a velocidade e o tempo com que a ação e a reação se deram. Essa noção que vai desencadear a física moderna, na Idade Moderna, 2000 e tantos anos depois, ela surge com os pré-socráticos, que vão dizer que a natureza, que a physis, é regida por causalidade, por relações de causa e efeito, e teria uma explicação lógica, uma linguagem lógica para explicar a natureza. O próprio Galileu Galilei, outro pensador considerado um outro pai da física moderna, na Idade Moderna, ele vai dizer que a natureza ela possui uma linguagem, e essa linguagem, no caso, seria uma linguagem matemática. Ou seja, o logos, na Idade Moderna, vai se tornar a linguagem da matemática. É interessante, portanto, que a investigação filosófica empreendida por esses primeiros pensadores era essencialmente dirigida ao mundo externo, quer dizer, a physis, a natureza, em que se concebia ser possível encontrar a arqué. Arqué é outra palavra grega, que seria princípio ou causa, no caso aqui, a causa originária de explicação para toda a natureza, para todas as coisas, para o cosmo. Repetindo mais uma vez, a filosofia nesse período ficou conhecida como fase cosmológica, como cosmologia. Bom, para o primeiro filósofo, Tales de Mileto, segundo a tradição, o primeiro filósofo, Tales de Mileto, para Tales, arqué seria a água. Aquilo que explicaria e daria uma explicação real e natural para todas as coisas seria a água. Ah, professor, isso é quase que banal. Dizer que a água seria a explicação, a causa originária para toda a realidade. Não, meus prezados, não, minhas prezadas. Tales viveu há quase 700 anos antes de Cristo. E quando ele diz que a água é a arqué de todas as coisas, ele está dizendo que é um elemento natural, não necessariamente a água em si, mas o elemento natural que se encontraria em toda a realidade. Ora, nós sabemos que a água, por exemplo, ela está em todos os corpos vivos, ela é demasiadamente vital para o planeta. O Tales tinha essa consciência, viveu em Mileto, uma região cercada por água. Bom, os pré-socráticos, basicamente todos eles cunharam uma arqué para explicar a realidade. Tales de Mileto, para Tales de Mileto, escola jônica, a arqué do mundo, a arqué do cosmo, a arqué da realidade seria a água. Para Anaximenes, discípulo de Tales, seria o ar. O ar seria a explicação para toda a realidade. Para Anaximandro, discípulo de Tales e de Anaximenes, para Anaximandro seria o apeiron,
Professor, o que é isso? Apeiron. Apeiron é um termo grego para indeterminado. Quer dizer, arqué, a origem de todas as coisas seria o apeiron. O apeiron, isto é, o indeterminado, mas o elemento natural, que estaria diluído, dissolvido e presente em toda a natureza. Para Xenófanes de Colofon, arqué seria a terra. Para Pitágoras de Samos, matemático bastante conhecido, você lembra, você sabe, você já estudou o teorema de Pitágoras. Para Pitágoras, arqué seria os números. Para Heráclito de Éfeso, para Heráclito seria o fogo. Para Leucipo e Demócrito de Abdera, seriam os átomos. A palavra átomo em grego significa indivisível, O indivisível. Aí você pode argumentar comigo, não, professor, mas pela química moderna, nós sabemos que o átomo se divide sim em prótons, elétrons e nêutrons, e que esse também se dividiria em quantas. Ora, e se aquilo que o Leucipo e o Demócrito falaram na Grécia Antiga estava se referindo justamente a esses quantas, que seria o pleno fluxo de energia entre energia e matéria? Então, o átomo seria a arqué, a origem, o princípio, a causa originária para Leucipo e Demócrito. Para Empédocles de Agrigento, a arqué seria 4 elementos: terra, água, fogo e ar. Todos esses primeiros pensadores, eu dei aqui apenas alguns exemplos, eles buscaram estabelecer um elemento natural para explicar a realidade, para explicar a natureza, para explicar o cosmos. Tem aqui um mapinha, mais ou menos, onde viveu cada um desses primeiros pensadores, chamado de pré-socrático. Por exemplo, Tales de Mileto, Anaximandro e Anaximenes viveram em Mileto, evidentemente. Heráclito em Éfeso, Anaxágora viveu em outra cidade grega, também na Jônia. Leucipo, Protágoras e Demócrito viveram em Abdera. Zenão, Parmênides, Xenófanes em Eleia. Empédocles em Agrigento. Só alguns exemplos aqui para você entender o que é a Grécia Antiga e que a filosofia como gênero cultural próprio nasce na Grécia Antiga, na região chamada Mileto, e só tardiamente, só mais tarde, cerca de 2 séculos depois, irá chegar na região de Atenas, que é a região grega conhecida na Grécia Antiga como Ática. Meus prezados, minhas prezadas, a filosofia exerce grande influência na cultura ocidental. Através da filosofia, os gregos instituíram para o ocidente europeu, segundo Marilena Chauí, as bases e os princípios fundamentais do que chamamos razão, racionalidade, ciência, ética, política, técnica, arte. Aliás, basta observarmos que palavras como lógica, técnica, ética, política, monarquia, anarquia, democracia, física, diálogo, biologia, cronologia, gênese, genealogia, cirurgia, ortopedia, pedagogia, farmácia, entre muitas outras palavras, são palavras gregas para percebermos a influência decisiva e predominante da filosofia grega sobre a formação do pensamento e das instituições das sociedades europeias ocidentais. Fim de citação, Marilena Chauí, no livro Convite à Filosofia, que eu leguei para vocês, que eu presenteei a vocês, e já está aí na plataforma. Bom, a filosofia grega, suas palavras, suas terminologias,
paradoxalmente, chegou ao continente americano, chegou ao continente ameríndio por meio da colonização ibérica, né? Seja espanhola, seja portuguesa, mais tarde França, Inglaterra, chegaram para o continente americano. Ao chegar, conquistar o continente americano, colonizaram o continente americano e colonizaram o continente americano principalmente colonialmente, culturalmente, colonizaram o continente americano. Ao fazer isso, legaram terminologias da filosofia, termos da filosofia. Então, mesmo você não tendo aula de filosofia no ensino fundamental, a filosofia estava presente nas aulas de ciência que você estudou, algumas aulas que você teve de português, de língua portuguesa. A nossa gramática segue o modelo de gramática grega, né? De pensamento grego. O grego, mais tarde o latim, quer dizer, a cultura greco-romana, ela vai ter grande influência em toda a cultura europeia, em todo o continente europeu, e onde que os europeus chegaram, conquistaram, imprimiram a colonialidade, a filosofia chegou junto. E talvez é por isso que muitos historiadores da filosofia, muitos especialistas em filosofia, muitos filósofos dizem que a filosofia é grega. E dizem que a filosofia está na gênese, na certidão de nascimento das nossas culturas. Mas a filosofia grega, o que é um grande preconceito, o que é outra expressão de colonialidade. Bom, dois pensadores chamados de pré-socráticos, que estão entre os primeiros pensadores, Parmênides e Heráclito, protagonizaram a primeira, talvez, primeira grande treta na filosofia. Ou seja, a primeira controvérsia na filosofia, a primeira querela na filosofia, a primeira grande querela na filosofia que vai tomar e vai ter influência até os dias de hoje, se dá entre Parmênides e Heráclito. Parmênides de um lado, Heráclito do outro. Parmênides e seus seguidores da escola de Eleia, de um lado, e Heráclito e seus seguidores da cidade de Éfeso, do outro. Bom, resumidamente, é a primeira vez que se coloca a questão do ser de forma sistemática na filosofia entre o século VI e século V a.C. O ser. E o que seria o ser? O ser seria, para alguns pensadores, para alguns filósofos, o ser seria a nossa essência, seria a sua essência. Para outros, o ser é aquilo que te constitui como sendo aquilo que você é. O ser seria a constituição de todas as coisas. O ser seria o fundamento de todas as coisas. Então, existiria os seres, cada um tem o seu ser e cada um é um ser. E existiria o ser de todas as coisas. Para Parmênides, o ser, ele é e o não ser não é. Essa frase do Parmênides, bastante conhecida, o ser é e o não ser não é. Isto é, para Parmênides, só o ser existe e o não ser não existe. O ser é e o não ser não é. Aí você pode dizer assim para mim, professor, essa frase, ela é uma frase bastante estranha, um pouco obscura e lógica. Isso mesmo, é uma frase lógica. Parmênides é considerado um dos pais da lógica como você entende. Para o Parmênides, o ser é eterno, o ser é imutável,
O ser é uno, o ser é imóvel. O ser não muda, o ser é imóvel. A realidade é única e eterna. Os seguidores de Parmênides eram chamados de monistas. Quer dizer, para os seguidores do Parmênides, a realidade ela é mono, ela não muda, né? Ela é mono, isto é, ela é uma só, ela é única. Em Eleia, houve seguidores de Parmênides que chegaram a afirmar que o movimento não existe. O que existe é apenas uma aparência que você visualiza como movimento. Então, para o Parmênides, a mudança e o movimento, quer dizer, o devir, não existe em si mesmo. O Parmênides, repito mais uma vez, ele vai fundar as bases da lógica, as bases do princípio de identidade, as bases do princípio de não contradição. Com essa frase, o ser é e o não ser não é. Parmênides e seus seguidores, os monistas, eles eram críticos ao pensamento de Heráclito e ao pensamento de muitos pré-socráticos, de muitos pensadores das escolas jônicas. O Heráclito é um pensador bastante importante nesse período, e o Heráclito ele tem diversas frases importantes, diversos fragmentos de pensamento importantes. Um deles é: o sol é novo a cada manhã. O sol é novo a cada manhã. Para Heráclito, existe tanto ser como não ser. Existem o ser e o não ser. E o que seria o não ser? É o contrário. É o movimento. O ser muda, saindo do ser para o não ser. Quer dizer, tudo tem o seu contrário. Os seguidores de Heráclito são chamados de mobilistas, porque para eles tudo está em mudança, tudo é mudança, tudo muda. Para Heráclito e seus seguidores, a realidade é diversa, plural, e ela se encontra em movimento constante. Pantarrei é uma frase do Heráclito, Pantarrei, uma frase do Heráclito que significa tudo passa, tudo flui, tudo muda, tudo se renova, tudo é fluxo. O ser é transformação, o ser é mudança, o ser é dinâmico, o ser é devir. O seu ser é também o seu não ser. Quer dizer, você, e eu não sei o seu nome ainda, mas você, com seu ser, com seu nome, é também o seu não ser. Quer dizer, você é tudo aquilo que você também não é. Você não é um computador, você não é uma cadeira, você não é uma mesa, você não é o seu amigo, você não é a sua amiga, você não é o seu namorado, você não é a sua namorada. Quer dizer, você não ser o outro. Mas você também, o seu ser também é não ser. Quer dizer, você vai mudando. Você ainda não é, quer dizer, o seu ser é não ser. Você ainda não é um médico, você ainda não é um enfermeiro, você ainda não tem um lote de reforma agrária, você não é um zootecnista, você não é um veterinário ainda, mas você pode ser. Então, para Heráclito, tudo está mudando de ser para não ser. O seu ser é também não ser para o Heráclito. A palavra grega devir significa, portanto, mudança. Tudo muda para o Heráclito. Para Heráclito, tudo muda. A única coisa que não muda é justamente que tudo muda. Repito, para Heráclito, tudo muda. A única coisa que não muda é que tudo muda. Ou seja, no fundo, tudo é mudança. Tudo é fluxo, tudo se renova. A vida, ela está mudando constantemente. E essa é a nossa grande esperança, por exemplo, na política.
Essa é a nossa esperança em viver. Nós vivemos porque, no fundo, nós sabemos que as coisas podem mudar. Esse é um princípio que, inclusive, rege a própria história. Tudo muda, tudo flui, tudo é mudança, nada é estático para Heráclito, para os seus seguidores. Esse pensamento do Heráclito vai influenciar, por exemplo, na idade contemporânea, o Einstein. Né? Vai influenciar, por exemplo, o Hegel, que é um filósofo da história, o Marx. É possível mudança, é possível mudar através de dinâmicas e de processos. No século V a.C., a filosofia chega à região da Ática, chega em Atenas. E em Atenas, na polis de Atenas, na cidade-estado de Atenas, a filosofia ela encontra a democracia. A filosofia casa-se. Um casamento curto, é verdade. De poucos anos, de poucos séculos, é verdade. Mas a filosofia se casa com a democracia. E em Atenas, na Ática, a filosofia se torna uma antropologia. A filosofia deixa de ser uma cosmologia, que era a filosofia dos pré-socráticos, que era a filosofia dos primeiros pensadores, quer dizer, uma explicação do mundo, uma explicação racional da realidade natural. Você sabe, você lembra que cosmologia vem de cosmos, universo, mundo. Logia vem de logos, quer dizer, investigação, estudo, razão, linguagem do pensamento. E a filosofia se torna uma antropologia em Atenas, na região da Ática. Por quê? Antropologia vem de antropos, humano. As principais questões da filosofia em Atenas são questões ligadas ao ser humano, às relações humanas, e não às relações à natureza, e não ao cosmo, e não mais ao mundo externo, mas às relações intersubjetivas. Quer dizer, em Atenas a filosofia se encontra com a democracia e as questões que passam a orientar a filosofia, que passam a incomodar a filosofia, que passam a provocar a filosofia, são justamente questões ligadas ao ser humano, quer dizer, antropo, daí antropologia. As relações humanas, seus valores, sua moral, sua ética, se o ser humano ele é virtuoso, se ele é vicioso, passa a tomar conta das principais investigações e temáticas filosóficas. O que é liberdade? O que é ética? O que é verdade? A importância da verdade, a importância da ética, como surge a moral, os valores, enfim, a política. Quais são as melhores formas de governo? Nesse momento, a filosofia chega no século V, em Atenas, se encontra com a democracia e se torna uma antropologia. Atenas era uma cidade-estado onde que vivia um contexto democrático. A palavra democracia vem de demo, povo em grego, e cracia, poder. Em Atenas existiam escolas diversas. Se ensinava o conhecimento, se ensinava a cultura grega em Atenas. E em Atenas surge um grupo, aliás, não em Atenas, mas em toda a Grécia Antiga, mas eles chegaram em Atenas e levaram a filosofia, que são os sofistas. Os sofistas são muito importantes para o casamento entre democracia e filosofia. Os sofistas, um grupo de pensadores que viveram no contexto democrático de Atenas,
Eles ensinavam argumentação. De acordo com eles, de acordo com os sofistas, tudo seria relativo. Os sofistas também são considerados os primeiros professores da história, porque foram os primeiros a cobrar para ensinar. Os sofistas são os primeiros professores, primeiros a cobrar para ensinar, e é interessante que a base filosófica deles seria que tudo é relativo, tudo seria relativo. A verdade, ela não existe, mas se ela existe, ela seria relativa, quer dizer, ela estaria na relação. Aquilo que é para mim não é para você. A verdade não passaria de ponto de vista para os sofistas. E aqui vai surgir a segunda grande treta na filosofia. A segunda grande controvérsia na filosofia. Os sofistas versus Sócrates. Tá? Para os sofistas, resumindo mais uma vez, tudo é relativo. Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Repetindo, todo ponto de vista é a vista de um ponto. Os princípios básicos da sofística seria humanismo e relativismo. Um sofista bastante conhecido, talvez o mais famoso deles, era Protágoras. Ele vai dizer que o homem é a medida de todas as coisas. O homem é a medida de todas as coisas. Quer dizer, o ser humano é a medida da religião, o ser humano é a medida da política, o ser humano é a medida da arte, o ser humano é a medida de suas próprias relações. Por mais que os matemáticos acham isso absurdo para Protágoras e para os sofistas, o ser humano é a medida até mesmo dos princípios da matemática. Os sofistas foram bastante combatidos por Sócrates, né? O Sócrates concebia que a verdade era única e universal. O Sócrates concebia que a verdade era única e universal. Bom, vocês conhecem mais quem? Os sofistas ou Sócrates? Evidentemente que vocês conhecem mais o Sócrates, né? O Sócrates é considerado um marco na história da filosofia, e eu não vou falar muito dele nessa aula, que já estou tomando muito tempo de vocês. Mas o Sócrates é, portanto, um marco na história da filosofia, não deixou nada escrito, é considerado por muitos o pai da reflexão ética, o pai da filosofia moral, o pai da ética, entendendo ética aqui, compreendendo ética aqui como filosofia da moral. Não deixou quase nada escrito, vivia a sua filosofia mais do que escrevia, né? Falava, ruminava a filosofia o tempo todo. O Sócrates, essa figurinha linda, simpática, mas que atraía jovens, era bastante amado, provocava ciúmes, porque ao falar, Sócrates, que vai encarnar a imagem do verdadeiro pensador, por mais que não tenha as curvas da estátua, mas o Sócrates, ele encarna o pensador e o pensamento grego. É do Sócrates a frase, só sei que nada sei. O lema de vida do Sócrates, ele acolheu num templo, no oráculo de Delfos. O lema de vida de Sócrates era: conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. E uma das grandes estratégias do Sócrates era o reconhecimento da própria ignorância, a consciência da própria ignorância, para daí sempre continuar buscando o conhecimento. Sempre continuar buscando a sabedoria. Só sei que nada sei. Significaria isso, né? E aqui também caminha a sua crítica, a crítica de Sócrates. Sócrates era um crítico aos sofistas, porque dizia que os sofistas se achavam sábios, mas não eram sábios, né? Sócrates é um marco na história da filosofia. O método dele, a ironia e a maiêutica. Maiêutica quer dizer parto de ideias. E o Sócrates, em Atenas, adquire grande popularidade.
e foi acusado de crimes contra a cultura da cidade, crimes contra a cidade, né? Que crimes seriam esses? Foi acusado de desrespeitar os deuses, porque o Sócrates, ele era mais ou menos religioso, tinha sua crença, acreditava apenas em um deus, Apolo, e concebia que era possível assumir a ética, né? Mesmo que você batesse de frente com algumas características da cidade. Foi acusado, portanto, de corromper a juventude, crimes gravíssimos. Isso levou a um grande julgamento. Acusaram Sócrates. Sócrates continua com sua postura ética até o final do julgamento. É condenado à morte por envenenamento, a morte por cicuta, um veneno mortal. E o Sócrates, portanto, repito mais uma vez, é um marco na história da filosofia. Falaremos dele em outro momento, tá? Porque acabei que eu me alonguei muito. Eu tenho a tendência de ir falando sem parar. Mas a aula está aí, espero que vocês aproveitem, revisem, leiam os nossos textos, leiam o texto, o material didático que nós passamos, né? Filosofia como gênero cultural próprio, Caminho do Logos. Leia também o livro da Marilena Chauí, Convite à Filosofia. Pessoal, aquele abraço.